Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Olá, doutor Henrique Bonaldi, boa tarde, bem-vindo E por aí, aqui. Johnny, tá bom? Eu entrei aqui pela internet, vi que o Murilão tá aí, faz tempo que eu não vejo. Tá bom, Murilo? Faz sinal aí, Murilo. Murilo acenando aqui, tudo jóia. E aí, vocês estão bem? Como vocês estão? Bom demais. Bom, melhor agora, doutor Henrique. Você vai chegando aqui com a gente, o WhatsApp já vai congestionando, Johnny. Então vamos até aproveitar que a Patrícia já tá aqui com a gente para reforçar o nosso número do WhatsApp para quem tiver dúvidas pro doutor Henrique. 992-994297. Repete, Patrícia. 992-994297. Peguei a mania do Mário aqui, doutor. Agora a gente começa oficialmente. Vamos nós. Tem uma questão interessante aqui. Agora há pouco a gente trouxe uma notícia de polícia. Foram apreendidas em canecas, daquelas canecas térmicas, muitas unidades daquela injeção para emagrecimento, doutor. Tá virando modinha, todo mundo usando aquilo. A gente sabe que é muito importante, a obesidade é uma questão séria, mas tem muita gente usando, talvez sem prescrição médica, sem a necessidade real. É muito risco para a saúde fazer isso por conta própria? Ainda é. Ainda é porque na época que surgiu, sei lá, dipirona, paracetamol, até a gente entender que eram medicações inofensivas para 99,9% das pessoas, existiam alguns riscos, como, por exemplo, das medicações que foram inventadas e retiradas do mercado, né? Algumas medicações, elas entram no mercado e a gente, ao longo do tempo, descobre que ela não é uma boa medicação, que os efeitos colaterais ou que algumas contraindicações são tão fortes que ela é retirada do mercado. Isso existe. Lembrar que o estudo que baliza vender ou não a medicação, ele não só é separado em 3, alguns indivíduos separam até em 9 etapas, mas ele também tem uma fase de uso-fruto, assim, ó. Então beleza, então agora está autorizado, o mundo inteiro começou a usar, passa a usar. E às vezes começa a aparecer alguns efeitos colaterais que você não viu na fase do estudo, que você vai ver na fase já de uso da medicação. E volta e meia essa medicação ela é retirada do mercado. Aliás, Johnny, tem medicação que a gente só descobre que não está sendo legal porque o cara resolve estudar o que ele observou que não está legal. Caso ele não estudasse, ia ficar com aquela sensação de será que foi a medicação, será que não foi? Por exemplo, vou dar um exemplo chulo aqui. Usei uma medicação e ela está dando diarreia. Aí é o terceiro paciente que entra no consultório falando que tem diarreia e eu posso levar essa notícia para casa, tipo assim, teve diarreia, ou eu posso aplicar um estudo em quem usa aquele tipo de medicação para dizer se o sujeito tem ou não mais diarreia com o uso dela. Essa metodologia do estudo científico, ela só é aplicada para o cara que tem essa observação. Então, volta e meia, a gente tem essas alterações e a gente tarda até para desconfiar e falar, cara, aplica um estudo aí para enxergar se tem efeito colateral ou não. E essas drogas anti-obesidade, elas estão nessa época, elas estão na época elas acabaram de ser desenvolvidas e estão chegando do mundo de uma forma avassaladora, está todo mundo vendo isso, né? Tem lugar que não tem nem para comprar, mas elas ainda não foram submetidas a essa análise grande. Soma-se a isso o fato do cara usar sem indicação médica. Então, sem dúvida nenhuma, quem está usando sem indicação médica está correndo risco, sim, não só do uso, como dos efeitos colaterais do uso. Então, tem gente usando em dose errada e tem gente usando sem saber se aquilo está ou não tendo efeito colateral no sujeito. Tem muita gente mandando mensagem, Adalberto chamou pelo WhatsApp, os ouvintes não deixam barato, mandaram muitas mensagens. Vou começar com a Eliana aqui, ó, que trabalha no bairro Santa Luísa, aqui em Vitória. Tá te elogiando, tá, doutor? Diz que isso é sempre muito didático, isso ajuda muito no entendimento. Obrigado, mulher. Tem algumas perguntas que a gente já vai chegar lá, mas antes tem de um convidado que está aqui no estúdio hoje, uma pergunta para o senhor. Pode se apresentar, convidado. Boa tarde. Boa tarde, doutor Henrique Bonaldi. Carlos Tudo bem? Quanto tempo, hein? Maria. Como você tá, Carlos Alberto? Tá bom? Tô bem, melhor agora falando com o senhor. E aí? Eu vou chamar de senhor porque eu sou uma pessoa educada. Não faz isso não. Mas aí você põe eu com mais 20 anos, pelo menos. Eu tenho quase idade para ser seu pai. Vamos lá. Eu estava almoçando um dia desse com um amigo meu, Rodrigo, e de repente ele parou de comer
Eu falei, o que houve, cara? Tá engasgado? Ele falou, não. Eu não sei se é refluxo. Ele parou, sente sufocado, e ele disse que alguns dias antes ele tem sentido, mesmo 3, 4 horas depois de comer, ele sente o suco gástrico voltando, né? Então eu queria perguntar, ele perguntou, aonde eu vou, né? O que eu faço? Que médico procure se isso realmente é refluxo, né? O caso, Alberto, a chance existe. Caiu. Parece que o Dr. Henrique Bonaldi, perdemos a conexão com ele. É emoção. É emoção. Voltou? Ainda não. E aí o Carlos Alberto, conversando com um amigo, descobriu que ele talvez possa ter refluxo. De repente ele parou, eu falei, se está engasgado? Ele falou, não, ele se sente sufocado. Aí ele parou um tempo mesmo, alguns minutos, e ele disse que ele tem sentido isso já há alguns dias, né? E também a questão de sentir o suco gástrico, né? Voltando, né? E aí, muito tempo depois de almoçar ou jantar. Aí eu falei, cara, isso deve ser refluxo. Vou aproveitar e perguntar ao doutor Henrique. Doutor, tá de volta. Carlos Alberto, tá me escutando? Tô. Salvou a gente aqui, hein, Então, doutor Henrique? Já tava sem saber o que falar sobre o refluxo, meu Deus. Tava quase tendo um refluxo aqui. Não era para cair não, menino, mas caiu. Ó, o refluxo, então, basicamente dá esses sintomas mesmo. Não só a azia, né, que todo mundo conhece. Tem gente que dá vômito por causa disso, que os antigos chamavam de gofar, né? O vômito, ele tem uma característica de eliminar do estômago que não é bem-vindo. O gofado não, né? O vulgar gofado é o da criança, que gofa mesmo com o leite todo protegido, todo certinho, às vezes ela gofa. Então, quem tem refluxo, as pessoas falam que não faz vômito, ele gofa, e isso não é incomum, e às vezes dá dor no peito, que às vezes é até diagnóstico diferencial de infarto. O cara chega, parece que está infartando no pronto-socorro. Ele falou Tem disso. alguns testes, você consegue fazer até uns testes, caso você consegue fazer o cara, por exemplo, tomar água gelada, ele sente dor na mesma hora, o esôfago do cara dá aquela contraída. É um esôfago que tá alérgico, vamos pensar, está inflamado. Parece que perdemos... Existe essa chance sim. Até a sensação que ele teve, eu estou escutando vocês. Voltou, a gente está ouvindo também. Ele tem até essa sensação do sufocado. A sensação do sufocado também é uma sensação de quem tem refluxo. Como é que resolve? Médico e gastro. O gastro é um cara que geralmente vai pedir aí alguns exames, às vezes até uma endoscopia para saber como estão as coisas, mas tem solução. A boa notícia é que 99% dos refluxos tem solução, até cirúrgica se for necessário, mas tem solução. Aproveitando essa questão aí que o Carlos Alberto trouxe, o Guilherme está perguntando sobre o café, se agride o estômago. Ele é pior, viu, Johnny? O café, toda bebida mais escura, as bebidas que são gaseificadas, as bebidas que são mais ácidas, como por exemplo suco de limão, suco de laranja, eles tendem a deixar o estômago mais desprotegido. Não só para o refluxo, como para quem tem gastrite também. Lembrar que o estômago é uma bolsa que tem por função armazenar aquele primeiro impacto ali da alimentação que está entrando e dissolvendo ela com alguns ácidos. Ou seja, essa bolsa ela tem que ficar protegida do ácido, senão você corrói a você mesmo. E a gastrite nada mais é do que incapacidade de gerar essa proteção para o estômago. Interessante. A própria acidez dele. Vamos mudar aqui o assunto um pouquinho. A Isamara está fazendo uma pergunta bem complexa. Tá lembrando da época da Covid? Ela disse que muita gente fez uso de ivermectina contra a Covid naquela época. Muita gente usou, a gente sabe disso. E ela está falando de relatos de pessoas que se intoxicaram, precisando até de transplante de fígado. Ela pergunta ao senhor se isso procede e os limites aí dessa medicação. Eu como médico, que aliás eu fiz parte do povo que lidou com essa doença, eu não fiquei sabendo de absolutamente caso nenhum, nem na minha prática, nem de leitura, assim. Não foi um evento comum na medicina a intoxicação por essa droga. É uma droga super tranquila de se dar, você administra ela de... Doutor Henrique. Tem gente que tem problema de tudo quanto é jeito na área da saúde. A gente perdeu ali a sua ligação quando o senhor falou sobre a forma de administrar a medicação. É uma medicação muito segura, Johnny. Ela é usada para indivíduos com baixíssima quantidade e qualidade de saúde. É uma medicação bem segura e eu não tenho relato. Assim, eu não soube na minha prática, nem nas minhas leituras, de eventos adversos com a ivermectina, principalmente
para transplante de fígado. Isso não é um número avassalador, não. Caso contrário, a gente saberia. Olha, o Genilson tá mandando aqui uma pergunta. Ele fez 50 anos e tá fazendo atividade física, CrossFit. A pergunta dele é se pode isso, com 50 anos, começar já nessa atividade física. Pode com 90, desde que o sujeito esteja preparado para isso, Johnny. O que separa o sujeito de um esporte de mais exigência, ou mesmo aquele de alto impacto ou de alta intensidade, é capacitar o corpo para isso. Então, pode fazer? Pode, mas você tem que ter um graduado, você tem que ir graduando o seu CrossFit. Então, nós não vamos começar com os exercícios mais difíceis e mais intensos, mas pode e deve. Exercício físico, Johnny, não faz mal para absolutamente ninguém. O que faz mal é a aplicação do exercício físico de forma errada. Aí dá lesão ortopédica, joelho, coluna, coração, infarto, problema de pulmão, embolia, mas é esporte mal administrado. Esporte da forma correta não tem contraindicação absolutamente nenhuma. E para ficar forte não tem que pegar tanto peso assim de uma vez só, né, doutor? É um processo. Exato. O que determina crescimento de músculo e melhora de performance do músculo não é a intensidade só, é o tempo. Você tem que dar tempo para o músculo crescer. Você tem que dar tempo para ele melhorar a performance. E tempo, Johnny, não é só tempo de atividade física, é tempo de descanso também. Então as pessoas têm mania de achar que quanto mais treina, melhor fica. Não é bem assim. Quanto mais treina, melhor fica, desde que seu músculo tenha um tempo para descansar. Isso é importante para ele. O Ramon pergunta se gastrite pode deixar a barriga inchada. Menos. O que gastrite pode dar, se a sensação de inchaço for isso, é que ela às vezes distende a barriga, às vezes dá mais gases do que deve, porque parte da alimentação ela começa a sofrer a digestão de uma forma não correta, e aí pode dar mais gás, e aí fica aquele estufado de barriga com gás, mas daí a ser inchada não é um problema. Uhum. Rogério, mudando o assunto completamente aqui, perguntando se sinusite tem cura, doutor. Rogério, depende. Sinusite aguda tem cura, chama antibiótico, né? E para sinusite viral, esperar o tempo passar, em 10, 12 dias deve estar melhor. O problema, Johnny, é quando a gente está falando de sinusite crônica. Então, fulano de tal é alérgico a gato e ele tem o nariz entupido e tem uma sinusite crônica danada porque ele mora com a mãe que cria 32 gatos. Aí, assim, enquanto não tirar os gatos de perto desse homem, ele não vai resolver a sinusite. Então, para quem tem sinusite crônica, a trabalheira que dá parar de ter a sinusite não é mole, porque eu não tiro com remédio, eu tiro com hábito. Eu melhoro a alimentação, ou eu saio de perto do agente que está fazendo isso, ou eu melhoro o jeito que eu tenho de lavar, ou eu melhoro às vezes tendo que operar. Então não é simples, mas geralmente tem solução sim. Está vinculada ao frio, a sinusite? Normalmente a gente vê as pessoas mais doentes ou reclamando de sinusite quando chega o inverno, né, doutor? Tempo seco Porque, ali. John, porque a quantidade e a característica do catarro, da secreção, ela fica diferente. O catarro fica mais endurecido, eu produzo um pouco mais, porque o ar frio, quando ele entra para dentro da boca ou da narina, ele estimula a célula a se proteger. Pulmão, adoro ar úmido e quente. Se você colocar um ar frio, eu vou produzir mais catarro para me proteger desse ar frio. E é esse santo desse catarro aí que vai dando as doenças respiratórias, vai dando a sinusite, predispõe a ficar mais gripado. Então é uma verdade mesmo, assim, tem um raciocínio em volta. E aí, infelizmente, no frio, o melhor que a gente tem que fazer, principalmente para quem tem esse tipo de problema, é tentar se proteger do frio, porque é o ar frio que deixa você mais encatarrado. Narciso pergunta sobre rinite, se tem cura e como é esse tratamento. A rinite é um pouquinho mais fácil, porque a rinite, além de eu ter medicações de aplicação no nariz, eu costumo resolver muito lavando o nariz, o que é muito difícil fazer nos seios paranasais, né? Porque a sinusite, ela é dada num lugar chamado seio, e para quem está pensando besteira aí, os seios são buracos que a gente tem na face. O osso da face, Johnny, como a gente tem muito osso, ele ia ficar muito pesado.
e a gente ia ficar igual o Pintinho, né? Que foi bicar e deu cambalhota. A gente ia jogar a cabeça para frente e ia ter que virar cambalhota, porque ia ficar muito pesado o crânio. E aí nos inventou com buracos dentro desses ossos do crânio, que são buracos que aliviam não só o peso, como servem para ajudar a umidificar, a esquentar e a limpar o ar que entra pelo nariz. Esses mesmos buracos chamados seios. A sinusite é dentro desses buracos, então imagina lavar isso, não é um trem fácil. A rinite não. A rinite é muito mais fácil de lavar, então geralmente o tratamento da rinite é um pouquinho mais fácil. Tira o cara de perto do que age, né, do que está fazendo, ele ficar alérgico, dá um jeito de lavar, e tem medicação própria para fazer que age com um pouco mais de facilidade. Doutor, muito obrigado, viu, por conversar com a gente hoje de novo. Semana que vem, mais uma vez, a gente te espera por aqui. Matei a saudade, hein? Boa tarde, hein, doutor? Boa tarde a todos Carlos os ouvintes. Alberto, Até obrigado esqueci aí, de falar. obrigado. Tanta emoção, tanto Obrigado tempo. para todo mundo. E desculpa pela internet, hoje não teve jeito. Desculpa mesmo, até semana que vem, gente. Até semana que vem, doutor. Um abraço. Vão com Deus. Tchau.